Não, e uma das coisas que você puxou, viu, Mário? Por exemplo, vamos supor, a pessoa no relacionamento, você tem altos e baixos. Isso é natural, né? Você acorda com seus altos e baixos. Você não tem, No ser espelho, humano, você ser tem altos humano, e baixos. não é? Enfim, a vida, né? É assim. E aí o que acontece? Você tem a convivência e aí chega um determinado momento que nem você colocou, a grama do vizinho começa, e aí você começa a comparar a versão, por exemplo, vamos supor, o cara ou a mulher, né? A mulher chegou, sei lá, do trabalho ou chegou tal, chegou na bateria zero, entendeu? Ela tá cansada, enfim. E aí o que acontece? Você compara esse momento dela, às vezes tá com a bateria zero, ela não tá conseguindo entregar, né? O melhor que ela tem naquele momento. Poxa, ela né? Ser humano, é a vida. E aí você compara esse momento dela com uma versão, um momento extremamente melhor ali. Romanceado do vizinho. Do vizinho, sendo que você só viu só aquilo. Comédia romântica. E aí que acontece um processo aqui de uma comparação desproporcional e às vezes a traição, as pessoas traem por conta de... Traição é o motivo... Já vou puxar o gancho aqui. Traição, Altair, é o motivo número 8 pelos que as pessoas mais se divorciam. E por que aquilo que eu falei, por que eu traio? Porque aquela outra pessoa tem algo que eu não tenho e que está me chamando a atenção. Mas eu não consigo dizer isso para o meu esposo, para a minha namorada, para quem está comigo do lado. Aí se eu falasse assim, eu estou traindo porque, vamos supor, eu vejo aquela pessoa com uma educação, uma forma diferente. Será que você poderia fazer isso? Tem uma coisa, eu vou contar para vocês. Isso é difícil de escutar, viu? Então, mas tem uma coisa, mas é verdade, vou contar para vocês um segredo. Tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade, que nem assim, eu sou casada há mais de 30 anos, então não é um relacionamento assim bem duradouro, né? E a gente se dá super bem, mas tem uma coisa que eu peço para ele fazer, que eu gosto muito. Eu peço que quando ele vai me beijar, ele segura o meu rosto nas mãos dele. Eu acho que isso é uma delicadeza muito grande. E eu tive que pedir, porque ele não tinha. Não era espontâneo dele, ele não sabia. E também não tinha bola de cristal pra saber. E eu achava bonito quando eu via nos filmes o cara que beijava a moça segurando o rosto dela. Para que eu não fosse buscar isso em outro lugar? Sim. Né? Porque comunicou. Ele não tinha, porque ele não sabia o que aconteceu. Eu vou lá e falei. Aí quando a gente vai se beijar, ele vai lá e faz o quê? Pega meu rosto, segura na mão. Para ele não é nada que incomoda, não estou pedindo para ele fazer uma coisa que seja constrangedora para ele. É um carinho que ele faz em mim que pronto. Eu falo, olha, pronto, começamos agora a pensar em namorar. É uma comunicação. É uma comunicação, e você pediu, né? Eu pedi. E na hora que eu pedi, eu falei, poxa, aí fiquei com aquela pulga, sabe assim? Poxa, ele só faz porque eu pedi. Aquela coisa maldosa que fica na cabeça da gente. Mas você não pedisse? Capeta aqui fora dos seus eu falo que a gente tem 2 lobos dentro da gente. Qual que eu vou alimentar, né? O legal ou... Então, deixa eu alimentar o bonzinho. Se eu não tivesse falado, ele não ia saber, eu ia ficar pro resto da vida. Eu falei, porra, ele não... Aí eu falei uma besteira. Ele não segura meu rosto para beijar, mas ele não sabia. Agora que eu falei, quando ele não segura, eu falo, poxa, amorzinho, você não fez. Ele, amor, né? Passa, lógico que você não cobra toda hora, mas ele já sabe que é uma coisa que gosta. E agora, quando ele faz por ele. Porque não preciso mais ficar lembrando. Então ele sabe que quando ele quer ficar perto de mim, ele faz. Mas tem um vídeo viralizando na internet, Maria, que é assim, o marido chegou em casa e não beijou ela. Né? E ele sempre faz. Ele só passou por ela, talvez foi um dia difícil no trabalho, né? Ele passou por ela e foi pro quarto. E ali ela ficou revoltada, sabe? Na cabeça dela, várias vozes na cabeça dela. E pra ela tinha 2 opções, né? Mas instintivamente, na hora do jantar ali, qualquer coisinha que ele fez, ela falou, poxa vida, mas você nem me beijou, você não me ama mais, sabe? Atacou ele de uma certa forma, certo? E é engraçado que ela, falando sobre isso na internet, ela falou, cara, e eu não ganhei o beijo dele fazendo dessa forma. E nem mudei a atitude dele depois disso. Né? Bom, fim de história, né? A moral. Ela identificou que se ela tivesse sido vulnerável, se ela tivesse sido, sabe, um pouco mais branda com ele, ela poderia ter falado, amor,
que houve, né? Sente falta do seu beijo hoje. Exato. Olha, não é diferente, cara? Diferente. É a sente mesma falta coisa do seu você beijo falou, hoje. só que aí você se fragiliza. É. E o medo de você se fragilizar faz o quê? Que você acha que o outro pode te atacar. Exato. Só que, gente, se tá com um relacionamento, abaixa a guarda, senão o relacionamento não vai pra frente. E o que você acha que esse cara pensou? Imagina nesse Foi momento cobrado, vulnerável. foi invadido. No momento bravo, que ela foi lá e falou, ele deve ter pensado assim, cara, não vou beijar mesmo, olha só você, tá aí, talvez até tá com ela de volta, tá toda arrumada aí, olha só essa comida que você fez pra mim. Não, Né? E todo dia eu chego e beijo, mas você nunca falou nada. Quer dizer, ela também nunca valorizou o beijo dele que ele dava. Exatamente. Né? E daí você fala assim, poxa, eu passei a vida inteira beijando. Sim. Mas ela nunca falou nada. Aí o dia que eu não faço, ela cobra. E se ela tivesse valorizado aquela história dele chegar e todo dia beijar, ele talvez não tivesse deixado de beijar. Ou se ela tivesse sido vulnerável, imagino que não passa na cabeça dele. Eu imagino comigo, eu na hora teria me sentido totalmente constrangido e teria pensado, caramba, não beijei, não fiz a parte principal do meu dia. Não, e deixei de agradar a pessoa que eu mais amo, Não, e é que um eu mais grande quero. filtro. Não, é um grande filtro, né? Também, que a mulher pode ter, ou o cara também pode ter. A gente E citou você mulher pode de novo, pensar pessoal, mas tanta por coisa. favor, É, não porque nos quando julgue. você... Mas quando- você pode pensar tanta coisa, de repente ela poderia pensar assim, poxa, será que ele chegou com mau hálito? Por isso que ele não veio me beijar? E já pensou se fosse esse motivo? Será que ele passou no dentista e ele estava com a boca anestesiada, por isso que ele não veio me beijar? Quer dizer, eu posso, para ser saudável mentalmente, pensar outras coisas. Não deixar um pensamento automático ruim invadir. Porque o que acontece? Esse pensamento automático que ela teve deu menos valia para ela. Ele não me viu importante. Então, o que aconteceu? Quando ela jogou a autoestima dela lá no chão, disparou a insegurança. Então, você percebe, então, a forma como eu percebo as coisas que estão ao meu redor é o que faz com que eu tenha uma vida saudável mentalmente. Com certeza. Não, Não, porque e assim, eu poderia pensar 1001 coisas. Ele deve estar certeza. curado para ir no banheiro fazer um xixi. É verdade. Você entendeu? E aí depois que passou, você vai lá e fala assim, tá tudo bem, amor? Tudo, por quê? Eu vi que você passou por mim com uma pressa, você já foi direto pro escritório, você já foi direto pro lugar, você passou por mim e nem beijou. Quer dizer, e eu não ia fazer isso com dor, né? Sim, eu ia simplesmente, ele ia falar assim, poxa, amor, perdão. Eu cheguei Perfeito. e fui lá, né? E Perfeito. passei. Você entendeu? Então, são É sobre coisas, isso, é sobre isso. É a gente cuidar, né? É sobre o cuidar. É o amor, né? Na realidade, é o amor. Com É o certeza. cuidado com o filho em casa. Sim. É o cuidado com o meu aluno na escola que tem déficit de atenção. Que é aquela criança que se dispersa com muita facilidade. Ela fica chamando. Ô, Joãozinho, de novo você está atrasado. Não. Eu tenho que ir lá na mesa do Joãozinho e combinar um toquezinho assim na mesa, para que ele saiba, cada vez que eu vou na mesa dele, eu combino esse toque, é porque ele está disperso. Aí ele já puxa o foco. Não humilho ele, não diminuo ele. Então são sinais que você vai criando com as pessoas que vai fazendo com que as coisas sejam mais tranquilas de lidar. Estratégias, Estratégias formas diferentes. gentis, né? E Eu não lembro- tem como. Não, Não, assim, você... Esse processo de comunicação, ele é um processo que é construção, né? Você tem que A gente construir. porque a Não é mensagem uma tem coisa... que ser bem entendida, né? O emissor, o destinatário, esse processo. Porque assim, eu posso pensar o que eu quiser de você, mas é só um pensamento. Com certeza. Você Olha, eu não vou falar é pra aquilo você, que a eu gente é pensei. profissional de comunicação. A gente erra pra caramba. Falha, a gente é falho, né? Falha. A gente erra na comunicação, né? pra caramba. Então, Você assim, fala uma coisa, o outro entende outra. entende nosso outra. grande erro, Então, assim... Agora há pouco, né? Você estava falando uma coisa de emoção, eu estava entendendo uma leitura diferente. Não vai longe, Sim, né? sim. Então, querendo ou não, é uma construção, né? Tem que ser construído. Construção leva tempo, né? E construção tem vento batendo, tem sol quente. Dilata, né? De lá tem Racha. tudo isso.